Bom, pois abram o caderno de vocês, né? Foram apenas três questõezinhas, tá certo? Vamos corrigir rapidinho para a gente passar para a atividade aqui do livro, tá certo? Para a explicação, na verdade, do livro. Vamos lá? Muito bem. Quem é que pode ler aí para mim a primeira questão? Que página é, tia? Caderno, atividade que eu passei no caderno. Eu, tia, eu posso ler? A Sofia pediu, ela vai ler a 1 e você lê a 2, tá certo, Caio? Ok. Pronto, Sofia, pode ler a primeira. Tia, hoje eu tô no computador, ou quer dizer, no celular. Tá certo. Tia, qual é a página? Atividade que eu passei no caderno caderno. sexta-feira, tá certo? No Google Sala de Aula para vocês copiarem no caderno. Vamos lá. Sofia, pode ler a primeira questão. Tia, veja o exemplo, escreva o feminino. O coelho, o gato, um elefante, um mestre, professor, diretor, francês, camponês. Muito bem. Pode sim, João Pedro, tá certo? Você vai ler a terceira questão. Vamos lá. Então, a primeira questão, vocês teriam que dar aí o feminino, né, das palavras, prestando atenção nos exemplos. Nas primeiras palavras, tá certo? Vocês iriam usar o artigo e o substantivo. Então, tinha aí o coelho, como ficava o feminino. O coelho. E aí, pessoal, foi o que vocês colocaram? A coelha era bem fácil essa atividade. O gato. A gata. A gata. Um elefante. Como era que ficava? Um elefante. Digitem no chat, pessoal. A elefante. Uma elefante. Do elefante. Pessoal, digitem no chat, porque o microfone de vocês está dando microfone. Exatamente, chat, porque vocês ligam o microfone, eu não entendo nada, nem vocês entendem nada, tá certo? Um elefante fica uma elefanta ou uma aliar, tá certo? Uma elefanta ou uma aliar, certo? Pablo, eu coloquei lá no Google Sala de Aula, tá, meu amor? Quem vai ler a 2 é o Caio, ele já é o Caio do quinto A, tá certo? Ele já havia pedido, e a 3 é o João Pedro. B, tinha o exemplo, né? Doutor, doutora. Aí tinha professor, qual o feminino? De professor? Tia, você pode dizer o feminino de mestre de novo, tia? Feminino de mestre? Faltou mestre. É uma mestra, tá certo? Tá. Muito bem. De professor, professora. Muito bem. De diretor, diretora, certo? E de francês? Francesa, isso. E camponês? Camponesa. Muito bem. Camponesa, certo? Muito bem. Vamos lá. Caio? A dois, né, tia? Classifique os substantivos em epiceno, sobrecomum ou comum de dois gêneros. Pronto. Caio, você vai ler as palavras, mas não vai dar resposta, tá certo? Tá. Os substantivos são criança, ídolo, testemunha, sabia, sabiá, colega, estudante. É estudante, é, tia? Isso, amor, estudante. Doutor, gavião, jovem, dentista, pianista e criatura.
Muito bem. Agora vocês vão colocar aí no chat para mim. Essa questão é muito interessante, muito importante sobre o assunto que nós estudamos, tá certo? Criança, é comum, sobrecomum ou comum de dois gêneros? Sobrecomum. Sobrecomum. Muito bem. Isso. Por quê? Tia, não tô Porque dando pra ouvir a tia. Sobrecomum, tia. Pronto, dá para me ouvir? Sobrecomum. Muito bem. Ídolo é o quê? Ídolo. Sobrecomum. Lembrando que o sobrecomum são aqueles substantivos que não mudam nada, nem o artigo, nem o substantivo, tá certo? É a mesma palavra, o mesmo substantivo, tanto para o feminino quanto para o masculino. Muito bem. Testemunha é o quê? Sobrecomum. Muito bem. Sabiá fêmea, pessoal, é o quê? Epiceno. O epiceno é mais simples, né? Porque é relacionado a animais. Então, epiceno. Muito bem. Colega é o quê? Colega. Colega comum de dois gêneros. Por que, tia? Se só tem colega, mas tem a colega e o colega. Mudou o artigo. Se mudou o artigo, é de dois gêneros, comum de dois gêneros, certo? O nome já diz tudo, é comum a palavra, né? Os substantivos de dois gêneros, porque tem o a para o feminino e o o para o masculino, tá bom? Estudante. Tia, o sobrecomum é uma palavra só para dois significados, né? Isso. É assim, Kaique. O de dois gêneros também, tá certo? É uma mesma palavra. Só qual é a diferença? O pequeno detalhe. Porque o sobrecomum Tem não dois muda, artigos. não muda os artigos. E o comum de dois gêneros muda, tá certo? O artigo. Doutor, pessoal. Isso. Estudante é comum de dois gêneros. Isso mesmo. E doutor é o quê? Também comum de dois gêneros, né? Porque eu tenho o doutor e a doutora. Na verdade, gente, doutor não é comum de dois gêneros. Deixa eu explicar por quê. E não era nem para esse doutor estar aí nessa questão. É porque depois que eu coloquei, foi que eu já tinha colocado no Google Sala de Aula. O doutor, na verdade, é biforme. Por quê? Porque tem doutor e doutora, tá certo? Não é o doutor e a doutora. É o doutor e a doutora, tá certo? Então, ele tem duas formas, tem feminino e tem masculino, certo? Agora, o gavião é o quê? Epiceno. Epiceno. Muito bem, isso mesmo. E depois do gavião aí tem jovem. Jovem é o quê? Jovem. Tia, então doutor é o quê? Doutor. Doutor é biforme, ele tem duas formas, tá certo? Ele tem o masculino e o feminino, normal. Ele nem é sobrecomum, porque é até importante a gente falar disso aí, porque nem todo substantivo vai ser sobrecomum, comum de dois gêneros ou epiceno, tá certo? Esses casos são casos especiais. Por exemplo, menino é comum de dois gêneros, é epiceno ou é sobrecomum? Nenhum desses. Menino é um substantivo biforme. Bi significa dois. Biforme significa duas formas, ou seja, ele tem masculino e feminino normalmente, certo? Então, esse sobrecomum, epiceno e comum de dois gêneros são casos especiais, tá certo? Para as palavras que não têm duas formas. Dentista, pessoal, é o quê? Agora, dentista é jovem, tanto jovem quanto dentista são comuns de dois gêneros. Por quê? Porque eu tenho o jovem, a jovem. Assim como no dentista eu tenho o dentista e a dentista. Tá certo?
Se você falar doutora, também são dois gêneros. O doutor e a doutora, certo? Porque doutor é o masculino, é a forma masculina. E doutora é a forma feminina, certo, Pablo? Ok? Muito bem. Agora, depois de dentista, tinha pianista. Pianista, vocês colocaram o quê? Isso, comum de dois gêneros, porque é o pianista e a pianista. Muda os artigos. E criatura é o quê, pessoal? Criatura. Não pode Epiceno. ser epiceno. Eu Epiceno não. coloquei epiceno, tia. Mas criatura é nome de animal, gente? Criatura? É caderno, ainda. Então não pode ser. Sim. Então não pode ser epiceno. Epiceno só é usado. O que eu tô falando é criatura. Quando a gente fala que a Tia, gente testemunha é sobre comum testemunha? Testemunha é sobre comum. E Toda criatura vez que eu tô também. falando criatura que é quando se está se referindo a uma pessoa. Isso. Não existe animal chamado criatura. Não, tipo, olha ali aquela criatura, um animal desconhecido que a pessoa não sabe o nome e chama de criatura. Não, mas criatura não é o nome de um animal. Não tem nenhum animal chamado criatura. Tem? Não Isso tem. aí eu Isso, pois é. Então Mas não tem pode. gente que chama animal de criatura. Mas ele está chamando o animal, mas aquele animal que ele está chamando de criatura tem um nome, é um porco, é um leão, é um gato, entendeu? Criatura não é o nome do animal, certo? Epiceno só é para nome de animais, tá certo? Isso não tem. Parabéns, Brian. Que Deus lhe abençoe, tá certo? Feliz aniversário. Você seja muito feliz, que Deus lhe abençoe muito, tá certo? Parabéns. Um beijo, que seu dia seja maravilhoso, tá bom? Pessoal, agora vamos lá para a questão número 3. João Pedro? Pode ler a questão número 3, João Pedro? Sim. Escreva o feminino das palavras abaixo: bode, judeu, conde, hóspede, mestre, cavalheiro, rapaz, padrasto. Muito bem. Então vamos lá. Essa questão aí também era bem simples. Bode. Qual o feminino de bode, pessoal? Cabra. Muito bem. O feminino de judeu? Qual é? Judia. Muito bem. Judia. Feminino de conde? Tia, qual é a página? Caderno. É o caderno, amor. É a terceira questão do caderno. Já estamos terminando. Então, é cabra judia. Agora, conde, pessoal, é o quê? Condessa. Muito bem, pessoal. E hóspede? A gente não usa muito essa palavra, né? Hóspeda. Mas existe feminino de hóspede, tá certo? Por mais que a gente não conheça, mas existe, é hóspeda. Tá certo? Certo? Mestre? Isso, Caio. É mestra. Muito bem. Cavalheiro, vocês sabem? Cavalheiro. Qual é o feminino de cavalheiro? Ai, Isso. mas eu sabia. Dama. Amazona, alguns colocaram Amazona. Amazona, pessoal, é o feminino de cavaleiro. Tá certo? De cavaleiro. Como assim, Tia? Qual a diferença? O cavaleiro é aquele que anda a cavalo. Então, a amazona é aquela que anda a cavalo, tá certo? Agora, o feminino de cavalheiro é dama, tá certo? Então, quem colocou amazona, coloca dama. Se fosse cavaleiro, aí sim era amazona, tá certo? Rapaz, é o quê? Moça. Muito bem. E padrasto?
Madrasta, muito bem. Deixa eu ver aqui. O João Pedro colocou na ordem aí, tá certo? Para quem não conseguiu acompanhar a ordem, só subir um pouquinho o chat que o João Pedro colocou a questão toda na ordem, tá certo? Muito bem, pessoal, madrasta. Agora, terminada a correção do caderno, vocês vão abrir o livro de vocês na página 133, tá certo? Que a gente vai falar aí do número do substantivo. A gente já falou do gênero, né, que está relacionado a feminino e a masculino, e agora a gente vai falar do número do substantivo. Quando eu falo de número... Que página, tia? Eu posso ler? Pode, amor. Que Pode. página? Página 133, tá certo? O Eudairto vai começar a ler e depois o Caio Pereira, que tinha pedido para ler uma questão. Certo? Pereira, pode ser. Página 133, amor. Tia, depois do Caio Pereira, eu posso ler? Ah, pode. Vai ser o Eudairto, depois o Caio, depois o Brian, tá? Vamos lá. Eudairto, pode começar. Número do substantivo. A mesa, uma mesa. Indica um só objeto. As mesas, umas mesas. Indica mais de um objeto. Os artigos a, os e as, uma, uns e umas, acompanham o substantivo. Tia, qual a página? 133. Muito bem. Então, aí, começando a falar do número do substantivo, a gente já vê que vai falar de singular, tá certo? E de plural. O Eudairto leu um exemplo aí que tem mesa, tem uma mesa e tem duas mesas, né? Então, tem a mesa, quando é só uma, e tem as mesas ou umas mesas, quando é mais de uma. Então, a gente já sabe que o número do substantivo, pessoal, está relacionado a plural e singular, tá certo? Enquanto o gênero está relacionado a feminino e masculino, o número está relacionado a plural e singular, ok? Caio Pereira, pode ler aí a formação do plural, por favor, página 134. Caio? Tia, depois do Brian, posso... Depois do Brian, é a Evelyn, tá certo? Depois da Evelyn é o Caio, do A, e depois é você, Renan, tá certo? Eles já tinham pedido. Pronto, vamos lá. O Caio não está aí, então vamos lá, Brian. Tia, Oi. deixa o Renan ler na minha vez, depois eu leio. Ok. Não, tia, pode deixar ele ler mesmo. Pessoal, eu não posso ficar esperando vocês se decidirem, tá certo? Vamos lá. Formação do plural. Pode ler, Brian. É muito fácil formar o plural, mas mesmo assim é interessante que você se assegure das regras. Ao substantivo terminados em vogal ou ditongo, acrescentamos o S. Olho, olhos, boi, bois, mãe, mães, uva, uvas. Pessoas, pessoas, peixe, peixes, banana, bananas, irmã, irmãs. Mãe, mães, troféu, troféus, degrau, degraus. Muito bem, Brian. Pronto, vamos por partes, tá bom? O primeiro exemplo que o Brian leu aí são aqueles substantivos terminados em vogal, tá certo? Ou ditongo. O que é ditongo? Né? A gente já estudou. São palavras que têm duas vogais juntas, tá certo? Então, se a palavra termina com duas vogais juntas ou com uma vogal, eu acrescento o S para formar o plural. Por exemplo, casa, casas. Boi, bois. Eu acrescento apenas o S
para formar aí esse plural, tá certo? Agora, depois do Brian, a Evelyn vai ler, tá certo? Vamos lá, Evelyn. Depois da Evelyn, o Caio. Depois do Caio, o Oi, Renan. tia. Oi, amor. Pode ler. Aos substantivos terminados em RZS, essas em sílabas tônicas. Acrescentamos eles: altar, altares, país, países, raiz, raízes, mês, meses, juiz, juízes, gás, gases, tambor, tambores, freguês, freguês. Muito bem. Vamos lá. Então, quando a minha palavra termina aí com uma sílaba tônica, tá certo? Ou seja, quando a última sílaba é a mais forte, como por exemplo em altar, eu acrescento o ES. Altar, altares. Então, essas sílabas aí, quando terminadas em R, tá certo? S ou Z, eu vou acrescentar o ES, tá bom? Para me formar aí esse. Tia, posso ler depois do Renan? Pronto. Agora o Renan. Pode, meu amor. Vamos lá, Renan. Os substantivos partículos terminados em S ou X conservam a mesma forma. Lápis, os lápis. O tórax, os tórax. Os atlas, o atlas, os atlas. O álferes, os álferes. O ônix, o ônix. Muito bem. Essa regra aí, pessoal, é bem interessante. Por quê? Porque são aquelas palavras que não mudam no singular ou no plural. Por exemplo, se eu vou dizer lápis, né? Lápis, um lápis está no singular. Se eu tenho 10 lápis, eu não vou dizer 10 lápises. Vai continuar lápis. Porém, eu não vou dizer o lápis, eu vou dizer os lápis. Então, são palavras, tá certo? Parapsítonas. Da Bianca? Eu estou seguindo o chat de quem pediu para ler, tá certo? Eu vou já dizer quem é que pediu aqui. Eu deixo já você ler. Então, lápis é um exemplo. Tórax também não tem plural. Então, essa parte aí que o Renan leu são as palavras, os substantivos que o plural não muda, tá certo? Só muda o artigo. Agora, quem está aí com essa é a Ashley, que pediu para ler. Tá certo? Posso começar a ler, tia? Pode, leia. Os substantivos terminados em M trocam um M por NS. Viagem, viagens. Jardim, jardins. Nuvem, nuvens. Jejum, jejuns. Muito bem. Então, toda palavra terminada com M, o plural é com NS. Por exemplo, nuvem termina com M. O plural vai ficar nuvens, com NS no final. Tá certo? Agora, Caio. Caiu com o seu K. Tia, era a Caio. Bianca. Não, amor, é não. Eu tô seguindo o chat. É o Caio, tá bom? Com C ou com K, tia? Com C. Ah, então é eu. Os substantivos terminados em ao, el, ou u, troca-se o L por IS. Animal, animais. Sol, sóis. Pastel, pastéis. Azul, azuis. Muito bem. Então, as palavras, os substantivos terminados com L, eu troco por IS, né? Animal não vai ser animals, vai ser animais, tá certo? Agora, Caio Pereira, que já era para ter lido, eu acho que não estava aqui. Vamos lá? Na página 135, Caio. Substantivos terminados em eu. Se forem oxítonos, perdem o L e recebem S. Funil, funis. Funil, funis. Se forem paroxítonos, trocam o il por S.
Minuto, inútil. Réptil, réptil. Projeto, projetos. Muito bem. Então, aí é falando dos terminados em IE, tá certo? Vamos lá. Sofia, depois Ashley. Vamos lá. Depois Bianca. Sofia, Yuka. Não está aí. Então, Ashley. Pode ler, por favor? Ela é os substantivos terminados em A. O Ashley já leu, tia. Vamos lá. Os substantivos, Isso. Substantivos terminados em ão. os substantivos terminados em AL, EL, OL ou UL trocam-se o L por IS. Animal, animais. Sol, sóis. Pastel, pastéis. Isso aí já passou. Eu li, Faz né? Ô, tia, pra ler, não. Eu já li. Já foi lido, pessoal. Vocês têm que acompanhar a leitura. A gente já está na página 135. Nos substantivos terminados em ão. Certo? Vamos lá? Onde tem aí substantivos terminados em ão. Fazem o plural em ãos. Ou fazem o plural em ões. Tá certo? Exemplos. Mão, mãos. Tia, não era eu que ia ler? E tu estava lendo na página errada, amor. A Ashley, né? No Tia, caso. eu nem li, tia. Não, a Ashley. Eu tô falando da Ashley. Ah, tá. Vai, a Bianca. Leia aí, por favor. Substantivos terminados em ão. Fazem os plurais em ão. Mão, mãos. Mão. Cidadão, cidadão. Cidadãos. Tia, Oh, a Sofia, ela tá aqui no chat, ela disse. mas não respondeu, tá certo? É porque tem que ser rápido, pessoal. Vocês, aqui do 5º ano, Ah, vocês conversam muito e a gente perde muito A tempo. aula já tá acabando, falta só um minuto, né? Não? Pois é. Falta só um Aí minuto. como vocês ficam conversando, né? Coisas que não é do livro, aí vocês perdem muito tempo de aula, tá bom? E o nosso tempo já é bem curto. Órgão. Órfãos, órfãos. Cortesã. Grãos, irmãos. Bênçãos. Bênçãos, né? No caso? É. Muito bem. Pessoal, olha. Vamos combinar assim para a aula de amanhã, porque hoje já foi o nosso tempo. Quando vocês pedirem para ler, que eu disser, fulaninho, lê, vocês acompanhem a leitura, tá certo? Se eu chamar e a pessoa não lê, né? Eu não posso ficar esperando a pessoa entrar na sala, tá certo? Eu tenho que dar continuidade à aula, porque fica melhor para mim e para vocês, né? Para ficar uma aula dinâmica, interativa, certo? Hoje, nós vamos... Pode falar. Vai dar atividade? Vai ter atividade, tá certo? Da página 137 e 138. E 139. Vou deixar no Google Sala de Aula. Amanhã a gente faz a correção dessas questões que são sobre esse plural, tá certo? E termina a leitura da página 136, tá certo? Que são casos especiais aí de plural. Tá bom, pessoal? Façam a atividade, tá certo? Tenham um bom dia. E antes de eu sair, eu vou ficar mais um minutinho aqui para pegar o número de vocês no chat. Então, coloca esse número e se é do A ou do B, tá certo, gente? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, tá certo? Não esqueçam de colocar aí o número de vocês no chat, tá? Tchau, tchau, beijos.